Louvado e adorado seja o Senhor. É momento de reflexão. A nossa reflexão desse momento terá como tema as 70 semanas de Daniel. Queremos fazer uma pequena reflexão sobre este versículo, Daniel 9, 24. Queremos fazer algumas explicações, porque para nós definirmos de uma vez por todas que não tem para os pós-tribulacionistas, nem para os medos tribulacionistas, nem para aqueles que não crêem no milênio, os amilenistas, nem para essas pessoas que não crêem na palavra de Deus. Tem muita gente que está querendo confundir a igreja do Senhor Jesus na terra. E queremos de uma vez por todas fazer uma definição deste versículo, que só ele, esse versículo sozinho já explica sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, porque os pré-tribulacionistas são os que serão arrebatados antes da tribulação. Então, só esse versículo já define essas coisas. Louvado seja Deus. Então, queremos fazer um vídeo aqui que vai te trazer muito esclarecimento, vai te trazer esclarecimento sobre essas coisas. Então vamos ao assunto que nos interessa. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 70 semanas, ou 70 setes, na linguagem, no hebraico, são 70 setes, que quer dizer 490 anos. Estão determinados. A visão que Daniel teve, que o anjo deu para eles, são 490 anos para concluir tudo que Deus precisa concluir com a nação de Israel e com o seu povo na terra. Então, sobre o teu povo, quem é o povo de Daniel? O povo de Daniel, Daniel estava preso na Babilônia, estava cativo, estava cativo, ele foi levado jovem para a Babilônia, ele estava cativo na Babilônia, mas ele é hebreu, ele foi levado dos filhos de Israel para a Babilônia. Então quem é o povo de Israel? Ou o povo de Daniel? É Israel, é a nação judaica, é os hebreus. E quem é a santa cidade de Daniel? É Jerusalém. Então, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, 490 anos estão determinados sobre o povo de Israel. Para que esses 490 anos estão determinados sobre o povo de Israel? Para extinguir a transgressão. Extinguir a transgressão quer dizer aniquilar, exterminar, abolir, retirar, acabar por completo o pecado. Até hoje o pecado existe, porque os 490 anos ainda não passaram, ou as 70 semanas de Daniel, ou 77 de Daniel, ainda não acabaram, por isso que ainda existe o pecado. Louvado seja Deus. Mas quando acabar as 70 semanas de Daniel, o pecado vai ser extinto da terra, não vai mais existir o pecado na terra. A alma que pecar será morta instantaneamente, porque no governo milenial, no governo de Cristo sobre a terra, no milênio, não haverá transgressão sobre a terra. A alma que pecar será destruída instantaneamente. Deus a destruirá instantaneamente. Não permitirá o pecado, a desordem sobre a terra, como essa desordem que está acontecendo no Brasil. O crime, a maldade, a corrupção. Os cristãos não podem ser omissos, tem que lutar pela justiça no Brasil. Cada cristão tem a obrigação de se levantar pela justiça no Brasil. Então, essa injustiça que existe no Brasil, essa criminalidade, este roubo, esses corruptos, esses traidores da nação, não existirão
no governo de Cristo. Por isso que eles lutam tanto contra a Bíblia, contra as verdades bíblicas. Porque para eles não terá vez, Ou eles mudam ou eles serão destruídos. Não terá oportunidade esses corruptos e corruptores e traidores da nação. Louvado seja Deus. Então o pecado será aniquilado quando chegar às 490 anos ou às 70 semanas de Daniel, quando finalizar essas 70 semanas de Daniel, o pecado será aniquilado. Para dar fim aos pecados, o versículo diz assim, finalizar completamente com os pecados, acabar cabalmente e totalmente com todos os pecados e transgressões. Quero dizer, passar totalmente esta era ou esta fase do pecado. Esta fase do pecado vai passar. Nós estamos vivendo na fase do pecado, da iniquidade. Mas esta fase vai acabar sobre a face da terra, porque Jesus vai reinar sobre essa terra. Depois do grande dia do Senhor, Jesus vai reinar sobre essa terra por 1000 anos. Louvado seja Deus. Para expiar os pecados. Expiar os pecados de quem? Dos hebreus. Tudo isso está relacionado com os hebreus. A igreja, cada servo de Deus, os seus pecados são expiados no momento em que você recebe Jesus no seu coração, reconhece que Jesus morreu por você, no momento que você reconhece que Jesus derramou o seu sangue por você, que Jesus é o seu Senhor, que a palavra de Deus é a verdade, e que você vive pela palavra de Deus, então nesse momento que você recebe Jesus no seu coração, os seus pecados são expiados. Mas os hebreus, a nação hebreia ou judeus, ainda não reconheceram Jesus, não aceitaram Jesus como seu Senhor. Eles só vão reconhecer Jesus no final da grande tribulação, que eles vão chorar como quem chora pelo primogênito. Está lá em Zacarias capítulo 12. Eles vão chorar como quem chora pelo primogênito, no final da grande tribulação, que eles vão reconhecer Jesus. Então, naquele momento é que os pecados da nação de Israel vai ser expiados. Mas os pecados da igreja fiel, já foram expiados. Cada um que recebe Jesus, os seus pecados é expiado naquele momento. Louvado seja Deus. É o reconhecimento do Cordeiro de Deus. Israel vai reconhecer o Cordeiro de Deus que foi morto por causa dos pecados. Expiar os pecados da nação judaica. Que o sangue já foi derramado para a reconciliação do homem com Deus. Nesse momento é expiado os pecados da nação de Israel. Israel vai ser expiado os seus pecados no momento que ele reconhecer que Jesus já veio a essa terra. Louvado seja Deus. Para a justiça eterna, para fazer a justiça eterna. A justiça eterna vai ser feita quando Jesus voltar a essa terra. Fazer a justiça eterna sobre o mundo caído. É o momento do julgamento eterno das pessoas, países e nações, bodes e ovelhas. Quando Jesus vir a essa terra, no dia do Senhor, que ele vai julgar as nações, que não é ainda o julgamento final, mas é o julgamento das nações, que Jesus vai julgar os pecados nessa terra, não vai permitir mais o pecado. Então o julgamento vai ser feito, o julgamento das pessoas vivas que vão ser mortas, lançadas no lago de fogo, lançadas no inferno. Julgamento de nações, de países, de etnias. Julgar os bodes e as ovelhas na sua direita e os bodes na sua esquerda. É nesse momento que Deus vai fazer a justiça eterna sobre essa terra. Louvado seja Deus, para selar a visão e a profecia, dar fim nas visões e profecias, cumprir todas, dar autoridade e autenticidade nas profecias e nas visões. É o momento que todas as profecias serão dadas a sua autoridade e autenticidade, que será cumprido tudo no dia que o Senhor se manifestar a essa terra. Louvado seja Deus. Para ungir o Santo dos Santos, é a declaração da justiça eterna. Louvado seja Deus. Vai ser feita uma declaração de justiça eterna, feita aos justificados.
em que os pecados são exterminados, será feita uma unção no Santíssimo Lugar, uma unção simbólica no Santíssimo Lugar. Vai ser feita uma declaração eterna de justiça aos justificados. Louvado seja Deus. Expiar os pecados. A palavra expiar, eu quero definir essa palavra expiar. Limpar a culpa. O que é expiar? É limpar a culpa. É reparar o dano. Mediante ao sangue que foi derramado em favor do culpado. Quando este reconhece o seu erro e recebe o sacrifício de Cristo em seu lugar, no lugar do seu pecado, ele recebe o sacrifício de Cristo. Como pagamento da sua culpa, redimir culpas ou delitos. Expiar é redimir culpas ou delitos. É purificar os pecados, é cumprir todas as exigências da lei em favor do culpado. Então, expiar é cumprir todas as exigências da lei em favor do culpado. É reparar um erro, uma falta, pagar um crime, redimir ou remir-se. Então, Jesus vai expiar os pecados de Israel quando eles vão receber Jesus como seu Senhor e vai reconhecer que Jesus já veio a essa terra. Então, naquele momento, o Senhor Jesus vai expiar os pecados da nação de Israel. Louvado seja Deus. Louvado e adorado seja Deus. Como Israel não aceitou, não reconheceu que Jesus já veio a essa terra, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Como os israelitas não receberam Jesus, então o que aconteceu? Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 9 e 10, diz assim: E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então Deus tem uma bodas para os que encontrardes, quando a palavra for pregada a esse. E Jesus for nascer no coração deste que receber Jesus, e de convidai para as bodas. Então Jesus, como os israelitas não receberam Jesus, então Jesus mandou que nós fôssemos pelas saídas, pelos caminhos e convidasse a muita gente para as bodas. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Louvado seja Deus. A festa nupcial foi cheia de convidados. Louvado seja Deus. Tem uma festa nupcial, uma festa de casamento para os convidados, que são a igreja. Israel não aceitou, mas Deus mandou que convidasse a todos pelas saídas e caminhos, pelas estradas, pelas cidades, pelas ruas, pelos redutos, convidasse todos para a boda do Cordeiro. A boda do Cordeiro está chegando. E tendo, agora nós vemos lá em Mateus, no capítulo 10, no capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E fechou-se a porta. Louvado seja Deus. Então tem um grupo que está preparado e vai entrar nas bodas e vai fechar a porta. E tem outro grupo que vai ficar nessa terra, que no caso são judeus. O grupo que está preparado é a igreja fiel de Jesus, que já recebeu Jesus no seu coração e está aguardando o retorno do noivo a qualquer momento. Esse grupo vai entrar para as bodas e vai fechar a porta. Olha que tem uma boda e vai fechar as portas. E depois tem outro grupo que quando ele voltar das bodas, vai estar esperando ele. Louvado seja Deus, porque viu que já aconteceu o arrebatamento, aconteceu tudo sobre essa terra e que ele estava errado, agora vai estar aguardando o noivo, vai estar aguardando o retorno do esposo. No caso, Jesus, quando vir para implantar o milênio. Porque na primeira fase da segunda vida é o arrebatamento. Na primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento para os que estão preparados, entram nas bodas. E os que não estão preparados vão ficar. No caso, os judeus. Louvado seja Deus. E sede vós semelhante aos homens
que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Tem um grupo que entra nas bodas e tem um grupo que está esperando quando ele voltar das bodas. Louvado seja Deus. O grupo que entra nas bodas é a igreja de Jesus. A todos os salvos na terra que já receberam Jesus, esse grupo vai entrar nas bodas, na primeira bodas. Louvado seja Deus, porque tem uma segunda bodas que é o casamento do pai com a nação de Israel, que a verdadeira esposa é Israel. Louvado seja Deus. Assim como Jacó teve duas esposas, Raquel e Leia, assim também um paralelo da igreja e Israel. Louvado seja Deus, são duas nações diferentes. A igreja e Israel. Então tem outro grupo que vai estar esperando o Senhor quando ele voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Lucas 12, 36. Então, Mateus 25, 10, o grupo entra para as bodas e fecha a porta. E depois tem outro grupo, que no caso são os judeus, que vai estar apercebido quando o Senhor voltar. Diz, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Lucas 12, 36. Então Israel vai estar apercebido quando for o momento que Jesus vir para implantar o milênio sobre essa terra. Israel vai estar apercebido e vai chorar por Jesus como quem chora pelo primogênito, como quem chora pelo unigênito, porque a igreja foi para as bodas e ele ficou aqui nessa terra. E quando Jesus voltar das bodas, esse grupo de judeus vai estar, esse grupo de judeus que está vivo estará esperando Jesus e vão chorar como quem chora pelo primogênito. Somente esses versículos já acaba toda dúvida sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Somente esses versículos, essas explicações, já acaba toda dúvida, não tem nenhuma dúvida mais. A igreja será tirada dessa terra antes da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus será tirada dessa terra antes da grande tribulação. O homem do pecado, eu creio que é Maomé. Maomé é um tipo de homem do pecado. O anticristo virá da linhagem de Maomé, da linhagem dos islâmicos. Os islâmicos têm grande despeito pelos israelitas, então criaram a sua religião própria. Porque os islâmicos são descendência de Abraão também, porque os árabes são filhos de Abraão com Agar, e Abraão teve mais uma quantidade grande de filhos com Quetura. Então, esse povo do Oriente lá que não são hebreus, que não são judeus, que não são da tribo de Judá, esse grupo são filhos de Abraão com Agar e com Quetura. E eles têm inveja e têm ciúme dos hebreus, porque os hebreus têm a promessa, porque os judeus têm a promessa e eles não têm. E por isso eles querem destruir Israel, e por isso eles criaram a sua religião própria, um sistema de religião com um sistema de governo que é anti-Deus e é anti-Israel e anti os cristãos. Então, o homem do pecado que tem causado tanto mal sobre essa terra é Maomé. Nunca alguém escreveu algo que causou tanto mal na terra como Maomé. Maomé tem causado muito mal nessa terra. Ele é um homem do pecado que da sua linhagem virá o anticristo. Da linhagem de Maomé virá o anticristo. Ele é o homem do pecado. Louvado seja Deus. Ele é uma figura do homem do pecado. É uma camada sobre camada. Maomé causou muito mal a essa terra. 1,5 bilhão de seguidores da religião islâmica. Tudo, se não se arrependerem, serão destinados ao inferno, porque eles têm causado muito mal nessa terra. Se não houver um arrependimento, cada islâmico, é uma palavra dura, mas é a verdade. Cada islâmico que não receber Jesus, não mudar a sua vida,
para o evangelho de Jesus Cristo, porque não há justiça fora de Jesus, todos serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. É uma verdade dura, mas essa é a verdade, é a palavra de Deus. Não estou brincando de pregar o evangelho, estou falando somente a verdade. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a Bíblia Sagrada. Então, não tem saída para o islâmico. As pessoas que causam muito mal, que é contra Israel, que é contra os judeus, que é contra a Bíblia, que é contra os princípios de Deus, que rejeita Cristo, os degoladores da terra são os islâmicos. Eles são o grande mal da terra. Que Deus nos ampare e nos livre desses grandes maléficos, satânicos, globalistas, islâmicos e muitos outros. Que Deus nos ampare e nos ajude. Fico com essa palavra em o nome de Jesus Cristo. Amém.